Boa tarde, mulher. Seja muito bem-vinda a mais um encontro comigo. Me chamo Michelle Rigel, sou consultora de bem-estar da Doterra e hoje eu vim trazer um assunto muito importante para o seu negócio, para a sua vida. Eu falo que nem é para o negócio, é para a vida mesmo. Porque dentro do nosso negócio, nosso resultado é apenas uma consequência de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então, hoje eu quero te contar o segredo para transformar a sua vida antes das 8 horas da manhã. Michelle, que loucura que é essa? De onde você tirou isso? Ó, tudo que nós vamos conversar hoje, eu peguei em base esse livro aqui, ó, O Milagre da Manhã. Um livro que já está comigo, sei lá, mais ou menos uns 10 anos. Acredito que sim. Vou contar um pouquinho de toda essa história, vou trazer o livro, né, trazer esse conteúdo teórico e trazer também a prática, como que eu pratiquei isso no meu dia a dia e como que eu vou trazer para você de uma forma que te ensinar a também colocar em prática para que a sua vida também seja transformada. Então, para a gente começar aí esse bate-papo, eu quero fazer uma reflexão com você, mulher. Pensa comigo, lá quando você nasceu, todos asseguravam que você poderia fazer, ter e ser qualquer coisa que você desejasse quando crescesse. Michele, mas eu nem lembro quando eu nasci, quando eu era criança, eu não me lembro muito disso. Mas hoje, se você pensar, quando você olha para uma criança, eu já olho para o meu filho que está aqui em casa, né, com quase 4 anos, e eu olho e falo, filho, você pode ser quem você quiser quando crescer, né? E aí chega um tempo, à medida que a gente vai crescendo, né, surge até aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer? E a nossa imaginação, ela vai bem longe. Por quê? Porque não tem limite para a imaginação de uma criança. Ah, eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, eu quero ser enfermeira, eu quero ser atriz, eu quero ser palestrante, eu quero ser, não sei, né? São tantos sonhos quando nós somos criança. E eu quero te fazer uma pergunta, né? Enquanto eu tô falando, vai refletindo mesmo, vai pensando, vai lembrando. Talvez você fala, nossa, meu sonho era ser isso e eu já tinha até esquecido. Então, a nossa conversa de hoje é para que você possa realmente relembrar, né? Voltar a entender quais eram os seus desejos. Porque eu te pergunto, e agora que você cresceu? Você está fazendo e tendo e sendo tudo o que você sempre desejou? Ou será que aí, durante o caminho, durante a sua jornada, a sua vida, você redefiniu aí qualquer coisa e tudo para poder se contentar com menos do que de fato você deseja? Então é isso que nós vamos refletir hoje. A sua vida, onde você está agora, onde você está hoje, ela é apenas um contentamento? Você acabou engavetando aquele sonho, aquela vida que você sempre desejou? Eu quero que você para pensar. Não, Michele, eu olho para trás, aquilo que eu sonhei, que eu desejei, cada ano, cada dia que passa, eu estou mais próximo daquela vida que eu sempre sonhei. Se você ainda não está vivendo isso, esse treinamento ele é para você, né? Para que você saia dele colocando em prática algumas atividades que vai te ajudar a retomar esse desejo de viver aquela vida que você realmente desejou, que você realmente sonhou. E eu pergunto, né, assim, estou conversando aqui com você. Você está vivendo todo o seu potencial e construindo os níveis de sucesso que você deseja em todas as áreas da sua vida? Quando eu falo todas as áreas, a gente é todas mesmo. Na sua casa, né, no pessoal, no financeiro, como que está a sua vida hoje? Como que está o seu casamento? Como que está? Eu acordo, eu sempre sonhei, por exemplo, ó, vou trazer algumas, porque, assim, eu vou trazer algumas situações práticas da minha vida que eu sempre sonhei, né, lá atrás, e por isso eu coloquei essa foto aqui, foi bem proposital, né? Uma foto que representa um marco da minha vida, um ponto muito importante que foi quando eu recebi o meu diploma da faculdade. Porque lá quando eu era criança, algumas coisas eu fui vendo na minha vida e eu fui desejando, eu fui guardando. Ó, eu quero isso para minha vida. Nossa, quando eu crescer, eu quero isso. Nossa, quando eu crescer, olha, eu quero uma casa assim, eu quero um carro assim, mas assim, coisa de criança. Quando eu cheguei nesse ponto da minha vida da faculdade, aqueles sonhos e aqueles desejos, foram ganhando forma. E a partir desse ponto, eu falei, peraí, agora eu preciso realmente começar a praticar, a trabalhar em busca de conquistar esses sonhos, essa vida que eu sempre desejei. Por isso eu quero te perguntar, ou será que você está contentando com menos do que na verdade você deseja?
Gente, não adianta se enganar. Às vezes nós desejamos algo, mas eu não tenho aquilo e eu viro e falo assim, ah, mas tá tudo bem, né? Quantas vezes, gente, eu volto lá na minha cidade e encontro pessoas que há 10 anos, há 15 anos, parece que a vida continua a mesma. Parece que a vida não mudou. E tá tudo bem, tem pessoas que se contentam, né, com menos do que realmente desejou. E eu quero te propor, né? Eu quero te fazer essa pergunta-chave. Será que você está pronta para parar de se contentar? Para que você possa começar a viver a sua melhor vida. Gente, presta atenção no que eu estou te dizendo. Eu quero que você hoje para e fala assim: chega, basta. A partir de hoje, eu quero viver a minha melhor vida. Eu quero viver aquela vida dos meus sonhos. Então, essa foto, ela representa exatamente isso. Quando eu peguei o meu diploma, eu falei assim: vou correr atrás mesmo dos meus sonhos de viver aquela vida que eu sempre desejei. Então, trazendo de uma forma bem prática alguns pontos que eu me lembro, assim, ó, de visualizar e falar, eu desejo isso. Gente, é coisa tão simples, mas que para mim ali fazia parte da vida dos meus sonhos. Por exemplo, ter alguém para fazer uma comida para mim, chegar em casa, a mesa posta, comida sobre a mesa, ter uma batata frita em cima da mesa. Gente, isso fazia parte da vida dos meus sonhos. Outra coisa, ter uma jarra de suco natural em cima da mesa. Olha que loucura isso, Michele, mas como assim? Isso parece ser tão bobo, mas faz parte da vida dos meus sonhos. A nossa infância, a nossa adolescência, a minha vida, né? Nossa, quando eu falo minha e da minha irmã, sempre foi muito corrida. Minha mãe sempre trabalhou muito, trabalhava fora. E a gente não tinha ninguém em casa para nos ajudar, para fazer e deixar tudo pronto. Então a gente chegava e tinha que cuidar de tudo aquilo, cuidava da casa, cuidava do almoço, tinha que fazer, preparar. Enquanto a gente organizava, minha mãe fazia ali o almoço. À medida que a gente cresceu, né, nós mesmos íamos ali, ou eu, a minha irmã, fazia, né, quem chegasse ali primeiro, enquanto uma cuidava da casa, a outra fazia. Então isso fazia parte do meu sonho, da vida que eu sempre desejei. Durante a minha faculdade, por exemplo, eu ia para a faculdade a pé, né? Eu ia a pé até o ponto de ônibus, pegava um ônibus e atravessava uma cidade inteira, gente. Eu morava num lado da cidade e a minha faculdade ficava do outro lado da cidade. Então eu falei, gente, eu quero, faz parte da minha vida, dos meus sonhos, ter um carro que me leve para onde eu quiser ir, quando eu quiser ir, sem eu precisar andar, chegar no ponto de ônibus, dia que estiver chovendo. Enfim, fazia parte da vida dos meus sonhos, né? Ter uma casa dos meus sonhos com detalhes eu imaginava, eu idealizava. Então aquilo fazia parte da vida dos meus sonhos. Poder ter uma manhã completamente livre para eu poder curtir, acordar, tomar o meu café, né? Um café na mesa. Né, eu sempre tive esse sonho aí da mesa posta e hoje eu entendo o porquê de tudo isso, né? A mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar de família, então isso tem muito mais envolvido por trás do que simplesmente sentar e ter uma comida sobre a mesa. Então são esses pequenos detalhes que fazia parte, gente. Eu olho para essa foto, olho o brilho do meu olho, porque era o desejo, a vontade de ser algo, de ser alguém, de transformar realmente a minha realidade. E eu quero que esse mesmo brilho que está no meu olho nessa foto seja o brilho no seu olho do outro lado aí, me assistindo, ouvindo tudo isso que eu estou te contando. Então, a partir de hoje, eu quero que você resgate qual era a vida dos seus sonhos e que você, por situação que a vida levou, ou talvez você não teve a oportunidade de ter, de buscar, né? Onde que eu vou buscar esse conhecimento? Como é que eu vou fazer? Eu quero, mas eu não sei por onde começar. Então, eu estou aqui para te ajudar. Realmente, vamos juntas. Essa foto aconteceu há 12 anos atrás. Então, durante todos esses 12 anos, cada mês, cada ano que passa, eu busquei me desenvolver pessoalmente para que esse sonho fosse se tornando cada vez mais real. Porque para que uma coisa aconteça, para que eu tenha essa prosperidade, para que eu tenha a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos, a vida, a família, né, a conta dos meus sonhos, precisa de ser vivido um processo para essa construção. Na verdade, não é da noite para o dia. Então, tem 12 anos, né? Hoje eu sou quem eu sou agora,
devido toda essa trajetória da minha vida, não só dos 12 para cá, mas principalmente deles, porque foi onde eu busquei mais conhecimento para conseguir aí esse desenvolvimento pessoal e conquistar, né? Cada dia, cada ano, cada mês, conquistar um pouquinho, um pedacinho para ir montando aí essa vida aí dos meus sonhos. Então aqui, né, uma foto de quantos anos depois, mas eu olho para essa foto e falo, nossa, que lindo! Eu já consegui muita coisa daquilo que eu sonhei lá atrás. Eu já consegui parte desse sonho, dessa vida que eu sempre imaginei. E hoje eu estou num ponto da minha vida que eu estou recalculando a vida dos meus sonhos. Olha que interessante isso, porque boa parte do que eu sonhei há 10 anos atrás, eu já conquistei. E se eu paro de sonhar, se eu paro de visualizar o que eu quero mais, eu vou ficar por aqui. Então, sempre nós precisamos de buscar esse crescimento, não só no nosso desenvolvimento pessoal, mas também nos nossos sonhos. E aqui tem uma frase que ela realmente, assim, ela retrata muito em relação a essa questão que eu trouxe, né, que é do sucesso, do conquistar. O seu nível de sucesso raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai, presta atenção, pela pessoa em que se torna. Então, olha só, eu quero ser alguém, eu quero esse sucesso, mas eu não estou afim de me desenvolver pessoalmente. Michele, pode parar, não quero, eu não quero pagar o preço. Então, eu preciso te dizer que você não vai alcançar o nível de sucesso que você deseja. Então, para que eu chegue nesse lugar onde eu estou olhando para essa foto e vendo a pessoa que eu já me tornei, eu precisei pagar o preço durante esses 12 anos em busca de crescer pessoalmente para que o sucesso fosse acompanhando o meu desenvolvimento pessoal. Por isso, a partir de agora, para que eu alcance mais, né, que eu vou em voos mais altos, eu preciso me desenvolver mais para que o sucesso também vá crescendo junto com ele. Então, é assim, em uma escala de 1 a 10, Michele, eu quero o topo. Eu quero nível 10. Mas qual é o meu nível de desenvolvimento pessoal? Então, para Michele, de 12 anos atrás, talvez onde eu estou hoje seria já o número 10 daquilo que eu sonhei e idealizei. Então, eu desenvolvi pessoalmente para esse nível e eu alcancei. Mas hoje, olhando para o meu futuro, o que eu desejo, onde eu quero chegar, quem eu quero ser, a pessoa que eu quero me tornar, eu ainda não estou no meu desenvolvimento pessoal nível 10. Então, eu preciso de buscar mais para que eu consiga alcançar mais. Então, entende que todo mundo quer o sucesso top, né? O topo dos topos, o nível 10, em todas as áreas da sua vida. Eu quero ser saudável, eu quero ter dinheiro no banco, eu quero ter tempo, eu quero poder passear, quero poder viajar, eu quero relacionamentos incríveis, amizades maravilhosas, eu quero um casamento de comercial de margarina, eu quero tudo lindo. Eu quero uma carreira próspera, eu quero ser, nossa, a Michele, não, eu conheço, né? É uma baita de uma profissional. Eu quero ter nota 10 na minha espiritualidade. Eu quero ter tudo nível 10. Mas se o meu desenvolvimento pessoal, né, o que que é esse desenvolvimento pessoal, Michele? Conhecimento, experiência, disposição mental e crença. Então, o que que eu estou trazendo para vocês hoje? Eu estou trazendo conhecimento, eu estou trazendo experiência, né, de 12 anos de trajetória pós-faculdade, né? Fora os 5 anos de graduação e fora também o tempo que eu saí de casa, né? Fui para Goiânia estudar. Então, tudo isso foi agregando no meu desenvolvimento pessoal, porque eu dei um passo, eu quero sair desse lugar. São todos esses fatores que, quando vai unindo, vai trabalhando o meu desenvolvimento pessoal, e aí sim eu vou alcançando essas notas, ou seja, esses níveis da vida em que eu desejo. Então, nós precisamos prestar bastante atenção nisso, porque se eu não quero, né, não busco esse nível nesse desenvolvimento pessoal, ou em qualquer área da minha vida, né, porque muitas vezes também acontece de focar tanto numa área, mas fica aquele negócio desequilibrado. Então, a gente precisa, né, até a gente trabalha muito quando faz cursos de mentoria, de desenvolvimento pessoal, tem aquela roda lá das áreas da sua vida, como que tá a sua nota
na sua saúde, como que tá na espiritualidade, como que tá a sua finança, né? Então, assim, eu me lembro que todas as vezes que eu fiz esses cursos, era tudo muito capenga. Tinha uma coisa que estava ali no 9, outra estava no 2, outra no 5, né? Então, assim, são pontos que a gente precisa, ao longo da nossa trajetória, da nossa jornada, ir ajustando, porque precisa ter o quê? Um equilíbrio, gente. Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Mas se você não tiver essas notas, esses níveis altos nesse desenvolvimento, a vida sempre será uma luta. Então, eu quero te ajudar, eu quero mostrar para você o caminho, onde você pode buscar, né, esse conhecimento, viver a sua experiência, o seu tempo, mas talvez com a minha ajuda e com a minha experiência, com o conhecimento que eu já tenho, eu posso te ajudar a acelerar um pouquinho mais o processo. Talvez o que eu vivi em 12 anos, né, eu consigo te ajudar a se desenvolver em um tempo mais curto, desde que você esteja pronta, aberta e que deseje os dois lados da moeda. Então, o nosso mundo exterior sempre será o quê? Um reflexo do nosso mundo interior. Gente, isso é muito real mesmo. Eu falo até mesmo na questão, seja, presta atenção, quando você acorda bem, você vai lá, troca roupa, né, arruma o cabelo, passa que seja um gloss na boca ali, porque você tá bem. Então, por dentro tá tudo bem. E aí o seu exterior, ele acaba o quê? Refletindo o seu interior. E aquele dia que você acorda assim, não querendo nem levantar para a vida, você tá naquela, sei lá, tristeza, desânimo, ou a preguiça te pegou, você passa o dia inteiro de pijama. Então, quando eu olho para aquela pessoa, eu falo, meu Deus, né? O que é isso? Porque ali é só um reflexo do quê? Do interior. Então, nosso nível de sucesso, que será o quê? Um paralelo com o nosso desenvolvimento pessoal. Então, eu quero que você entenda isso, né? A partir dessa nossa conversa, esse é o ponto importante. Lembre-se que para você alcançar determinado nível na sua profissão ou na sua espiritualidade, alcançar o nível top dos top, você precisa caminhar junto o quê? O seu desenvolvimento pessoal. Até que dediquemos tempo diariamente para nos desenvolvermos nas pessoas que precisamos ser para criar a vida que desejamos. Você cria a vida que você deseja. Então, pense nisso, grave isso, escreva isso. A vida que você deseja é você que cria. Então, se você está vendo algo, não vá culpar ninguém. A sua vida é você que criou ela, que é a vida que você está. Então, obter sucesso sempre será uma luta se nós não buscarmos esse desenvolvimento aí, né? Esse tempo, dedicar esse tempo diariamente. Então, vamos lá para o nosso primeiro desafio, né? Eu falei para vocês lá no comecinho, eu falei assim, ó, como transformar a sua vida, né? Você irá, segredos para transformar a sua vida antes das 8 horas da manhã. Então, falei, mas Michele, que loucura é essa? Negócio de acordar cedo, como assim? Então, esse vai ser o nosso primeiro desafio que nós temos, né? Quando eu penso assim, desenvolvimento pessoal, a primeira coisa que a gente pensa é como que eu vou encontrar tempo para fazer isso? Então, essa é a primeira trava que nós temos, né? Então, olha só, olha essa frase que traduz muito bem o que eu preciso dizer em relação a esse horário. Você vai entender até o final o porquê aí das 8 horas da manhã, né? Qual que é esse segredo que vai transformar a sua vida? É dito que a primeira hora é o leme do dia. Se eu sou preguiçoso ou casual nas primeiras ações, nas primeiras horas após acordar, tendo a ter um dia preguiçoso e desconcentrado. Mas se eu me esforço para fazer essa primeira hora idealmente produtiva, o resto do dia tende a seguir esse fluxo. Gente, isso tá aqui, né, nesse livro, todo esse conteúdo que vou trazer agora, nesse conteúdo teórico, e eu vivi durante esses 12 anos, né? Esse processo meu de desenvolvimento pessoal, eu coloquei em prática isso. Então, eu afirmo que realmente tudo que você faz ali, você acordou, está com a cabeça fresca, né? E se você já levanta e faz ali naquelas primeiras horas, ser primeiras horas produtivas, a tendência é que o restante do seu dia vai continuar seguindo esse fluxo. E o contrário também é verdadeiro. Se você acorda ali preguiçosa, fica de pijama, fica enrolando para fazer o que precisa fazer, quando vê, você não fez foi nada, ficou enrolando o dia inteiro, e aí segue o mesmo fluxo, né? Que vai ser um dia aí preguiçoso e desconcentrado. Então é importante a gente entender isso. Por quê?
para que você tome uma decisão e comece a fazer algo na sua vida, pelo menos comigo é assim, precisa fazer sentido. Eu preciso enxergar sentido naquilo e aí sim eu vou começar a colocar isso em prática, um dia após o outro, né? Cair, nós iremos cair, mas o importante é eu ter essa visão, ter essa decisão e saber, hoje eu não consegui, mas amanhã estou firme de novo, vou começar de novo, até que um momento esse negócio vai começar a acontecer de uma forma muito automática. Então, nosso segundo desafio, né? Quando eu penso nesse desenvolvimento pessoal, eu já penso assim: fazer o que tem mais impacto. Então, esse é o nosso segundo desafio. O que você faria? Eu vou te perguntar aqui, ó. O que que você faria se fosse para você escolher durante uma hora que teria maior impacto e melhoraria sua vida rapidamente? Então, assim, de todas as suas ações, o que que você escolheria para fazer dentro de uma hora ali, no começo ali da manhã, que você tem certeza que vai ter um impacto na sua vida? É, pensar em tudo isso, eu falo assim, gente, a gente precisa utilizar, né, dessa literatura de pessoas que passaram tanto tempo estudando, né, e colocou aqui, né, no material tão simples para que a gente possa simplesmente ler, aprender aqui e colocar em prática. Então, se eu tivesse que pensar o que que eu teria que fazer nessa primeira hora para ter mais impacto na minha vida, nem eu acho que assim, nem sei, né, exatamente o que que eu teria que fazer. Mas eu aprendi aqui. Dentro desse livro, né, O Milagre da Manhã, eu aprendi quais são as principais atividades de ser realizadas na primeira hora do dia, que vai ter um impacto extraordinário na minha vida e vai ter uma melhoria na minha vida rapidamente. Eu tive acesso a esse livro, eu li, até tentei aqui, folhei para tentar achar aqui o ano que eu estudei, né? Mas eu acredito que foi há 10 anos atrás, 8, sei lá, 9 anos atrás, que eu li esse livro. E eu me lembro que eu comecei a colocar esse livro em prática. E eu não tinha ideia, né, do quão importante essas atividades era para realmente trazer essa melhoria e essa produtividade na minha vida. Então, imagina, há todo esse tempo atrás, eu estava ali naquele momento daquela foto, eu estava saindo da faculdade, né, eu estava entrando ali no meu primeiro emprego, tudo muito, às vezes assim, eu quero, mas tudo muito perdido. Não tinha hábitos de muita coisa que está dentro desses pontos importantes para fazer essa melhoria na nossa vida. E o que me fez trazer esse conteúdo aqui, né, nessa aula para vocês, foi porque de repente eu percebi que hoje, depois de todo esse tempo, eu tenho praticado de forma inconsciente, porque isso aqui ficou lá no meu inconsciente, porque eu estudei isso aqui há muitos anos atrás, mas hoje eu consigo praticar e entender o porquê é importante fazer e qual resultado isso trouxe para a minha vida. Então, não sei se você conseguiu pensar em o que que você precisaria fazer para ter esse impacto, mas eu vou trazer aqui de uma forma muito pronta, porque o autor desse livro, ele tem toda uma história que ele traz, é muito interessante depois você ter a curiosidade de ler, mas ele conta, né, como que foi que ele chegou nesses pontos, de repente a vida dele ele passou por dois momentos muito difíceis, um deles foi uma crise financeira, o outro foi na saúde, onde ele se acidentou, né, ele ficou entre a vida e a morte, mas é importante você dar uma lida para entender todo o contexto. Mas um dia, né, através de uma corrida, ele decidiu que ele iria começar a manhã dele, né, no primeiro horário, fazendo algumas atividades que ia fazer esse impacto aí na vida dele. Então ele começou a listar alguns pontos mais importantes e dentre eles ele escolheu 6 para fazer nessa primeira hora do dia, que é o que nós vamos conversar um pouquinho sobre esses pontos aqui rapidamente, né, e depois eu vou trazer de uma forma um pouco mais detalhada. Mas lembre-se, o primeiro ponto é a questão do tempo. Onde eu vou encontrar qual é o melhor momento para que eu possa realizar essas atividades. Então, olha só, o primeiro desafio é qual é o momento, e o segundo desafio é o que que eu vou fazer nesse momento. Então, deu para vocês, né, compreenderem o que que fala, né, o que que traz aqui nesse livro importante. Então, ele pensou tudo isso, tentou fazer em um momento à noite, aí através daquela frase ele entendeu e descobriu que de manhã é crucial
E aqui, listando algumas atividades, ele escolheu 6 atividades para que ele conseguisse realizar nessa primeira hora do dia. Então, aqui estão 6 atividades extremamente importantes que vai impactar na sua vida real. Você vai começar a ver, assim, literalmente milagres acontecer. Por isso o livro chama Milagre da Manhã, né? Eu falo que realmente, assim, são milagres que de repente você fala assim, caraca, como eu tô fazendo isso? De repente, simplesmente porque eu estou seguindo alguns passos. Então, amanhã ela vai transformar a sua vida inteira. Ai, Michele, mas eu não sou da manhã. Que chato esse negócio de ter que acordar cedo. Gente, esse foi meu discurso por muito tempo. Para vocês terem uma ideia, durante a faculdade, eu sempre odiei acordar de madrugada para estudar para uma prova, por exemplo. Eu ficava até mais tarde estudando, mas eu nunca levantava de madrugada para estudar para aquela prova. Então, eu fui essa pessoa. Se você acabou de pensar isso, mas eu não sou da manhã, não gosto de levantar cedo, eu acordo, fico muito sono, não consigo produzir, essa sempre fui eu. Mas eu posso te provar que você é super capaz de acordar pelo menos uma hora antes do seu horário habitual e colocar essas 6 atividades em práticas para melhorar o seu dia, melhorar o seu resultado em todas as áreas da sua vida. Então, o primeiro passo, né, quando você levantar. Michele, mas eu levanto 9, começo a levantar 8. Michele, eu levanto 8 todos os dias, começa a levantar 7 para fazer tudo isso aqui. Você vai fazer tudo isso aqui dentro de uma hora. Michele, mas eu acordo 7 horas, começa a levantar 6. Então, sempre vai ser isso. Você vai levantar uma hora antes do horário que você tem costume de acordar, para você viver essas práticas aqui, que irão transformar a sua vida. Aqui são os segredos. Primeiro deles, silenciar, depois ler, afirmar, visualizar, escrever e movimentar. Nós vamos conversar alguns pontos aqui de uma forma mais básica, né, para você já conseguir colocar em prática, mas depois eu volto detalhando um pouquinho mais sobre esses pontos e trazendo na prática algumas coisas que realmente eu faço, eu fiz e deu super certo. Então, o primeiro ponto deles, quando você levantar e ter aquele momento ali, ter 10 minutinhos de silêncio. Esse silêncio, Michele, o que que eu faço, né? Além de simplesmente me calar. Ali é o momento onde você vai ter a sua prática de acordo com o que você crê, de acordo com o que você acredita, né? Então, o meu momento é o momento de estar com Deus, é o momento de rezar, é o momento de né, fazer essa conexão com Ele, a primeira coisa que eu faço no meu dia. Afinal de contas, é Ele que vai, né? Ele que rege todo o meu dia, tudo aquilo que eu vou viver, tudo aquilo que eu vou fazer. Então, esse é o momento onde eu já me conecto ali com Deus, logo no início da minha manhã. Então, 10 minutos, para você, às vezes, simplesmente te sentir sua respiração, a casa em silêncio ainda, né? Então, geralmente, se eu acordo uma hora antes do meu habitual, todo mundo ainda está dormindo. Então, é o seu momento, né? E nós, gente, mulheres, esposa, mãe, a gente precisa desse tempo, um tempo só nosso, no silêncio, assim, né? Trazer aquela paz para nossa alma, porque tudo isso vai definir o resto do nosso dia. Depois que você ficou 10 minutos no seu momento de silêncio, né? Depois a gente vai detalhar um pouco mais sobre cada um desses pontos, mas você vai fazer 10 minutos de leitura. E essa leitura é onde você vai buscar, né, que seja um livro de desenvolvimento pessoal ou um livro. Eu gosto muito logo nesse início da manhã, nesses 10 minutos, eu gosto de ler algum livro sobre espiritualidade, né? Então, ali uma coisa já vai casando com a outra. Então, você vai escolher uma leitura que vai edificar o seu dia e você vai fazer 10 minutos de leitura. Eu não tenho o hábito de ler, Michele. Então, comece, é só 10 minutos. Você tem noção que se você sentar, você levanta, olha, eu vou dar um exemplo assim, bem, mas você levanta, vai no banheiro, acordou, aí você tá meio dormindo ali, aí você senta para fazer xixi no banheiro, você pega seu celular, você fica ali. Quando você para pensar, passou 15 minutos, 20 minutos, você tá ali, né? Passando simplesmente o dedo ali no Instagram que seja, assistindo story das pessoas, enfim. O nosso tempo, ele é
ele vale ouro. O que que você está fazendo com o seu? Então, comece a trocar alguns hábitos. A leitura é extremamente importante se você está em busca desse desenvolvimento pessoal. Se você está em busca de conquistar a vida dos seus sonhos, esse é um ponto crucial. Leitura. Aprende logo a ler. Então, logo de manhã, você vai abrir seu livro ali, você vai se esforçar para ficar 10 minutos fazendo uma leitura que vai realmente transformar e edificar aí a sua vida e o seu dia. Terminei minha leitura os 10 minutos. Gente, 10 minutos mesmo. 10 minutos de silêncio, mais 10 minutos de leitura. Depois você vai para 10 minutos de afirmação. Michele, o que que é isso? O que que é afirmação? Ó, afirmação é você simplesmente ter algumas frases, por exemplo, mantras, tipo, eu sou uma baita consultora de bem-estar da do Terra, eu sou generosa, eu sou educada, eu sou uma mãe incrível, eu sou uma mãe presente, eu sou uma esposa é, muito amada. Então, você vai buscar algumas frases de afirmação. Eu sou próspera, eu sou rica, né? Então, assim, eu vivo a vida dos meus sonhos. Você começa a buscar frases de afirmações para que o seu cérebro comece a mentalizar aquilo que você deseja. Existe um estudo, né, que depois a gente pode até também trazer quando eu for falar de afirmação, eu posso detalhar um pouco mais para vocês, mas que assim, a nossa mente, ela não sabe muitas vezes identificar o que é real e o que não é. Então, se eu começo a afirmar coisas boas, né? A tendência é que o meu cérebro ele já começa a viver aquilo. Você já começa a realmente, né, sentir aquilo acontecendo, porque dentro da sua cabeça ela ainda não entende o que é real, e o que não é. Tanto é que se você começa assim, ah, eu não consigo, não dou conta. Ah, mas isso é muito difícil. Nossa, mas eu vou ficar nervosa. O que que vai acontecer? Você não vai conseguir. Você não vai dar conta, você vai ficar nervosa. Por quê? A sua mente, ela não entende o que é real e o que não é, mas você falou tanto, você afirmou tanto, afirmou tanto, afirmou tanto, que ela já começou a acreditar realmente que você é tudo aquilo que você está dizendo. Então, são 10 minutos para a gente aprender essa prática de afirmação. Uma coisa que eu gosto muito, né? É claro que isso vai caber dependendo do que eu acabei de dizer, né? Da sua crença, do que você acredita, mas eu gosto muito também de trazer frases de afirmações aqui. Se você abrir, por exemplo, Provérbios, Salmos, se você abrir, por exemplo, vou abrir aqui para vocês, só para vocês entenderem que eu gosto muito de trazer esse tipo de afirmação também. Mas se você for lá em Provérbios 1, diz. Não, Provérbios não, desculpa. Eu gosto de trabalhar aqui, eu tenho. Esse aqui que eu tenho feito nos últimos dias, na verdade. Se você for lá em Efésios 1, lá diz assim que Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoar. Então, eu sou abençoada. Então, eu começo, eu sou abençoada. Com toda a bênção espiritual em Cristo, nos escolheu, eu sou escolhida antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Eu sou santa diante dos seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotadas como filhas. Sou adotada, sou filha amada de Deus. Então, são afirmações que eu começo realmente a viver aquilo de uma forma muito intensa. Por quê? Porque isso vai trazer o que para mim? Confiança, né? Eu vou sentir amada, eu não vou precisar ficar precisando da aprovação das pessoas para tomar as minhas decisões. Então, eu vou ter mais segurança durante o meu dia para conversar com as pessoas. Eu não preciso ficar mendigando o amor do outro, mendigando a atenção do outro. Então, são afirmações que vai me transformando nessa pessoa que eu quero ser, né? Então, sou perdoada, sou escolhida. Então, assim, meu amigo, você pode vir para cima, pode falar o que você quiser falar, né? Sou essa pessoa pecadora, mas eu sou perdoada, então tá tudo certo. Tô pronta para viver o melhor na minha vida. Estou pronta para ver o que Deus tem de melhor na minha vida. Então comece a fazer essas frases de afirmações. O que que você quer ser? Né? Então, sim, eu sou uma aromaterapeuta incrível, eu sou uma médica veterinária maravilhosa, eu sou uma. Não sei o que você é, o que você quer ser, né? Então, essas afirmações são aquilo que eu vou me tornar. Então, assim, um exemplo muito claro, às vezes você
Eu falo assim, por exemplo, eu sempre tenho buscado muito a docilidade, então, afirmação, eu sou uma mulher doce, né? Eu sou uma mulher delicada, eu sou uma mulher sábia. Então, comece a afirmar, né? Isso, né, na nossa língua cristã, profetizar. Então, você vai ficar 10 minutos falando afirmações sobre a sua vida. E depois você começa o quê? A visualizar. Eu já misturo uma coisa na outra, mas você vai ficar 10 minutos de visualização. E essa visualização, como eu falo da minha afirmação, eu faço uma visualização mental. Mas os 10 minutos próximos, você vai fazer uma visualização visual mesmo, real. O que que você vai fazer? Você vai pegar um papel, uma cartolina, você vai desenhar ou fazer o mapa dos sonhos. Eu não sei se você já fez, já ouviu falar nisso. Mas nada mais é do que você vai pegar recortes, figuras, gravuras daquilo que você quer para sua vida. Qual que é a vida do seu sonho, por exemplo, gente? E assim, ó, não tem limite para sonhar, você tá entendendo? Não tem limite para sonhar. Eu quero ter, sei lá, uma Ferrari. Pega lá a foto de uma Ferrari, coloca lá nessa cartolina. Eu quero ter uma casa com tal, assim, eu quero, sei lá, cada um tem o seu sonho. Você vai pegar recortes, literalmente gravuras, né? Vai no Pinterest. Pinterest ajuda a gente em tudo, né? Ah, eu quero ser saudável, por exemplo, coloca lá uma pessoa sentada na mesa, quero uma alimentação melhor. Coloca a foto de uma pessoa se alimentando ali, né? De uma alimentação balanceada, com frutas na mesa, enfim. Né, igual eu sempre sonhei, né, com esse momento em família, de sentar na mesa junto, então pego uma foto assim. Ah, eu quero ter uma intimidade com Deus, né? Esse é um dos meus sonhos, esse é que eu quero viver isso agora, nesse próximo ano, nesse próximo tempo. Põe lá uma foto nesse sentido. Então você vai montar esse mapa dos seus sonhos, ou seja, a vida que você quer ter. E diante desse mapa, essa cartolina aí, né, você vai ficar diante dela por 10 minutos visualizando essa vida. E uma parte dessa visualização também que é muito, muito importante, muito interessante, é você começar a se ver em situações que você vai viver. Então, um exemplo, eu preciso entrar em contato com uma cliente, né? Fazer uma ligação, fazer um convite ou fazer uma apresentação. Então, ali naquele momento da visualização, eu preciso fazer aquilo hoje. Então, eu acordei, estou no meu momento de visualização. Então, eu vou sentar ali no meu canto, onde eu estou fazendo todas essas etapas, né? Esse silêncio, a leitura, a afirmação. E eu vou visualizar, eu vou mentalizar. Eu, Michele, chegando, pegando o telefone, ligando. Oi, fulana, tudo bem? Como é que você está? Então, assim, você vai mentalizar essa situação. Michele, isso parece loucura, realmente parece loucura. Mas esse é os processos que nós precisamos viver para nosso desenvolvimento pessoal. Quando você faz essa visualização, eu acabei de dizer que seu cérebro ele não sabe o que é real e o que não é. O que você está vivendo e o que você não está vivendo. Então, ali ele está imaginando, então o seu cérebro, né, está mentalizando e vivendo aquela situação real, porque você está ali pensando em cada detalhe, na voz da pessoa, né, em tudo, em todos os detalhes. Quando você chegar no momento de fazer aquilo, de pegar o seu telefone, entrar em contato com essa pessoa, você já mentalizou aquela situação, o seu corpo, o seu fisiológico, a sua mente, ela vai processar assim: peraí, isso aqui não é a primeira vez. Então você vai ter mais segurança em fazer aquilo. Você vai ver que vai ser mais fácil você realizar aquela atividade do que se você não tivesse feito essa visualização e chegasse lá pela primeira vez. Então comece a fazer essa visualização de uma forma assim, realmente faça esse espaço, porque isso vai transformar a sua vida inteira. Depois que você fez os seus 10 minutos de visualização, tanto da vida que você deseja, quanto em situações do seu dia a dia, que você precisa fazer e muitas vezes você fica postergando, porque não tem coragem, está com medo, está com vergonha, ou está com preguiça. Então, você vai mentalizar essa situação e aí, aquele dia, você vai viver de uma forma completamente diferente. O quinto passo, ou seja, depois, né, os próximos 10 minutos, você vai começar a escrever, né, fazer narrativas. Eu falo assim que, gente, eu era tão boa para escrever, eu me lembro que eu sempre gostei muito de escrever. Escrever mesmo, escrever carta, escrever o que eu sentia, né? Sempre tive muita dificuldade de falar, expressar o meu sentimento. Então, eu sempre escrevia muito. E eu lembro que logo que eu saí da minha faculdade,
eu tinha muita facilidade de contar a minha história. E o contar da minha história para as pessoas me levou para um lugar, eh, onde eu estou hoje. Então eu saí da faculdade, né, consegui um trabalho rapidamente, antes mesmo da minha formatura eu já estava empregada, e logo depois eu já consegui um emprego melhor, entrei na multinacional, depois eu fui para um local onde eu desejei, né, estar, e as coisas foram acontecendo de uma forma muito rápida, e eu sempre contei a minha história, né, quem sou eu, minha trajetória, isso e aquilo, eu sempre fui muito de contar a minha história. E quando você conta, faz essa narrativa de contar a sua história, você se conecta com as pessoas. Então comece a escrever, comece a colocar ali no papel, né, esses pedaços, o seu sentimento, né, comece a ter o hábito ali de escrever. Todas as manhãs, aqueles 10 minutos, você vai se dedicar a essa escrita. E depois a gente vai voltar aqui para detalhar um pouco mais do que fazer nesse momento aqui dessa escrita. E por fim, movimentar. Então, você vai ter, ai, Michelle, eu não tenho tempo de ir na academia, eu tenho filho pequeno, não dá para eu sair de casa porque eles estão dormindo. Você não precisa nem sair de casa. Você simplesmente, sei lá, vai para um outro cômodo onde você está sozinha ou do lado de fora, numa área. Enfim, você vai se movimentar por 10 minutos. Gente, o movimentar, sei lá, faz polichinelo, faz uma abdominal, faz uma corridinha, fui, voltei. Então é movimentar o seu corpo. O seu corpo ele tem que entender que esse movimento, que o seu dia começou. Então você silenciou, leu, afirmou, visualizou, escreveu e agora vamos movimentar esse corpo. Né? Vamos fazer valer aquele banho da manhã, bora suar mesmo nesses 10 minutos, é super possível dentro de casa. Michele, eu não tenho nada, não tenho um material de atividade física nenhum, não precisa. Se você não quiser, nem precisa, né? Faz um agachamento ali. Gente, faz 20 minutos de agachamento, você já tá assim, super cansada. Então, faça 10 minutos de qualquer atividade ali na sua casa. Hoje a internet nos ajuda muito, né? Talvez quando, há 10 anos atrás, mas já tinha também, mas não era igual hoje. Não era acessível assim que eu entro aqui e coloco lá no Google. Atividades para ser realizada em casa. Então, você vai abrir lá o vídeo e vai ver a pessoa fazendo dentro de casa, você faz ali na sua sala com o seu celular na mão, enfim. 10 minutos de movimento, você vai completar a sua 1 hora, que eu falei para você levantar antes do seu despertar. Então, quando você finalizar tudo isso, se você tem o hábito de acordar às 8, você já fez tudo isso e terminará exatamente no momento que seu celular ia despertar. E aí sim, você vai dar continuidade nas coisas que você tem feito normalmente. Eu tomar um café ou tomar um banho, né? E higiene pessoal, café, enfim, você vai dar continuidade. Você vai ver que a produtividade do seu dia, ela vai ser outro extremamente diferente. Você vai começar a ter controle sobre a sua vida, desde o seu mental, desde os seus pensamentos. Quando você afirma, você começa a controlar a sua tirou um monte de coisas negativas e falou: opa, aqui não, esse dia vai ser extraordinário, porque eu vou ver o melhor dia da minha vida, hoje vai ser melhor do que ontem. Você começa a visualizar a vida que você quer e você não acorda ali naquela preguiça e continua o dia, deixa de fazer uma coisa e vai passando, e passa o tempo, e passa 1 ano, e passa 10 anos, e você fala assim: meu Deus, a minha vida passou e eu estou no mesmo lugar. A minha vida passou e eu não alcancei aquilo que eu sonhei e agora já passou da hora e vai ficar por isso mesmo. Então, são pontos, são 6 atividades que são simples, mas precisa ser colocado em prática até que isso se torne um hábito. Então, quando eu falei para vocês que, de repente, eu percebi que eu estava fazendo e vivendo o milagre da manhã de uma forma completamente intensa e inconsciente, porque eu já tinha esquecido desse livro, ele estava guardado, engavetado. Mas eu faço todos esses momentos, né? E hoje eu não faço apenas 10 minutos de cada. Por quê? Porque dentro de 10 anos eu já alcancei parte da vida dos meus sonhos. Então eu tenho, por exemplo, uma manhã que eu deixei para cuidar de mim, da minha saúde, né, do meu movimento, da minha visualização, da afirmação, da minha leitura. Eu não consigo mais ler só 10 minutos, então eu tenho meu momento de 15, 20 minutos de leitura. Então, assim, para isso, hoje eu consigo eu vivo esses 6 pontos.
mas eu vivo eles de uma forma muito mais prazerosa, com muito mais tempo. Por quê? Porque hoje isso aqui para mim já não é uma obrigação como foi quando eu li e comecei a fazer. Hoje eu já vejo o efeito disso aqui na minha vida e realizo todos os dias, né, de uma forma muito mais mergulhada em cada pontinho desse. Então, é isso que eu quero trazer para você. Faz um print dessa tela, decora aqui esses 6 pontos. Amanhã já coloca seu despertador para tocar 1 hora antes do seu habitual. Se ele tá lá para despertar 6, coloca 5. Michelle, eu não vou conseguir. Consegue. A Michelle não era nada matinal, nunca gostei de acordar cedo, sempre odiei acordar cedo. Hoje eu levanto 4h30 da manhã. Não estou falando para você fazer isso, tá? Não é para você acordar às 4h30. Eu só te falo, faça esse exercício, acorde 1 hora antes do seu habitual e depois você vai me contar. Mas persista, 1 dia, 2 dias, 3 dias, não é simplesmente só um dia, mas eu confesso para você que se você fizer isso aqui durante uma vez que você fizer, você já vai ver o resultado extraordinário no seu dia, você já vai querer fazer no outro, e no outro, e no outro. Mas para que tudo se torne um hábito na nossa vida, é preciso o quê? Perseverar. E para a gente finalizar aqui essa conversa incrível que foi com vocês, eu tenho esse fechamento aqui que diz o seguinte: dias medíocres tornam-se semanas, semanas tornam-se meses, meses inevitavelmente tornam-se anos. E se não começarmos a melhorar quem somos e o que fazemos agora, então nosso destino, criado por nós mesmo, será uma vida de mediocridade e potencial não atingido. Foi isso que nós conversamos ao longo desses minutos aqui que eu estou trazendo todo esse conteúdo para vocês. A realidade é que, se não mudarmos agora, nossa vida não mudará. Se não melhorarmos, nossa vida não melhorará. E se não investirmos consistentemente tempo em nossa automelhoria, nossa vida não melhorará. Sim, a maioria de nós acorda a cada dia e permanece igual. Então, você, mulher que está me assistindo agora, você tem o poder de acordar amanhã e não ser mais a pessoa que você dormiu. E você ser melhor a cada dia. Vai depender apenas de você, de ser esse barquinho vermelho no meio de todos esses brancos, de ser uma pessoa melhor a cada dia. Ou, se você não fizer isso por você, você vai continuar acordando a cada dia e permanecendo a mesma pessoa de ontem. Gente, é essa mensagem que eu quero deixar para você, nessa reflexão. Eu espero que, de todo o meu coração, que você deseje acordar amanhã e fazer um dia completamente diferente. Porque hoje eu já consigo viver os frutos de todo esse processo que eu estou trazendo para você. Todo esse conteúdo que eu pratiquei e funcionou na minha vida. E eu tenho certeza que vai te ajudar, vai funcionar. E daqui a pouco você vai falar, Michele, valeu por aqueles 30, 40, aquela 1 hora que eu estive com você, mudou completamente o rumo da minha vida. Ó, um grande beijo para você. Desejo de todo o meu coração que você embarque nessa melhora, nessa auto-melhora, e que daqui pouco tempo você esteja já vivendo a vida que você sempre desejou viver. Muito obrigado e até o nosso próximo treinamento aí, buscando esse desenvolvimento pessoal para que o meu sucesso vai me alcançando a cada dia. Até mais, até a próxima mentoria comigo.